Olá, estamos aqui para mais um episódio do SaúdeCast. Esse podcast que trata de direito, empreendedorismo e de histórias reais que vocês vão se apaixonar. Se você é da área do direito, se você é profissional da saúde ou se você conhece alguém ou está passando por algum problema, esse podcast é para você. E eu vou conduzir os trabalhos hoje com a minha co-host, a Jéssica Hoff, que está aqui também para abrilhantar o nosso episódio. Sempre um prazer fazer parte desse SaúdeCast. E já começando aqui com os nossos convidados maravilhosos. Eu tive o privilégio de receber aqui em Foz do Iguaçu, esse final de ano, um dos meus mentorados, o Arthur Damasceno. Veio tirar uns dias com a família, mas ele já foi cooptado aqui para contar a história dele aqui no SaúdeCast para inspirar pessoas. E junto com ele, a Letícia, que vai contar também como é que ela fez essa transição, né, do direito para o direito da saúde, certo? Então, sejam muito bem-vindos, meus convidados. Muito obrigado, Letícia. Obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conhecer vocês. Foi um prazer conhecer vocês. E maior ainda está sendo estar aqui junto com a Letícia, essa convidada de peso aqui, né? Espero estar à altura dela aqui também. Vamos junto tentar bater um papo aqui bem legal. Claro. Obrigada, Alexandra, Jéssica, Arthur. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu sou ouvinte do SaúdeCast, inscrita no canal, então é um grande, imenso prazer estar aqui com vocês. É bem lembrado, né, Letícia? Ó, se você está assistindo esse episódio, marque seu coleguinha que está precisando ouvir esses conselhos, compartilha, segue, Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Vocês serão sempre muito bem-vindos, porque esse podcast realmente é para quem quer entrar na área da saúde. Seja você um profissional que está começando na advocacia ou alguém que quer incluir essa área no seu escritório. Ou se você quer se inspirar na história de pessoas incríveis que vão passar aqui com a gente. Mas vamos lá, sem mais demora. Letícia, me conta a história. Letícia foi minha aluna na graduação, né? Depois da formatura, ela foi advogar, ficou um tempo sem advogar, começou a advogar, advocacia geral, né, full service, e em um determinado momento uma abelhinha picou ela e ela resolveu vir para a área da saúde. Conta aqui para os nossos ouvintes como é que foi isso. A abelhinha tem nome, né, gente? Foi Alexandra. Eu acompanhei a transição de vocês para a área da saúde, foi uma transição muito linda, né? Eu conheci, imagina, a Alexandra da faculdade, era do direito penal, né? Uma área super diferente, e eu me conectei com a história de vocês, né? Então, eu já tinha uma história com o direito da saúde por conta de uma amiga minha, que a filha dela precisou, logo após o nascimento de uma cirurgia cardíaca, e ela teve uma situação com o plano de saúde que foi negada a cirurgia no hospital de referência. Então, ali eu já tive a constatação de que o plano de saúde ele não está ligando para a particularidade ali do paciente, mas sim com o custo envolvido. Então, ele só cobria um hospital que tinha um índice de mortalidade muito grande. E ela, como mãe, entrou nos grupos, né, identificou um hospital de referência. Então, ela precisou buscar um advogado em São Paulo. Não tinha advogado aqui. Eu, na época, nem sequer advogava. Então, assim, foi muito difícil eu acompanhar essa história. Quando eu vi que a Alexandra tinha entrado no direito à saúde, junto com vocês, né, as duas Jéssicas, eu me identifiquei muito. Eu já vinha com essa constatação que o direito à saúde podia modificar as vidas, podia impactar as vidas, né? Então, eu participei do Grande Plano Milionário, né? Então, ali eu já vi as oportunidades, já vi as áreas que eu poderia atuar. E como eram grandes as áreas, né? A gente acha que direito da saúde é algo muito específico, já é um nicho. Mas dentro do direito da saúde a gente tem vários subnichos. E aí outro desafio de encontrar um subnicho na área, né, do direito da saúde. Então, assim, acho que foi esse meu caminho, né? E hoje eu tô atuando dentro de outros subnichos, né? E a Letícia, logo que ela entrou, ela já pegou um processo, assim, eu digo assim, que ela começou com o pé na porta. Isso. Porque ela pegou um home care bem complicado, né? Isso. Que ela precisou de um laudo bem complexo, tudo. E aí a gente foi
auxiliando, enfim, e no Isso. final você conseguiu eliminar. Isso, Né? exatamente. E aí ela falou, não, agora eu tenho certeza que é isso mesmo que eu quero fazer. Exatamente. Que legal, as histórias são essas mesmo, né? A vida vai levando a gente, né, pro caminho certo. Eu sempre Sim. digo pro caminho. E o Arthur, ele também tem uma história de vida, né? O Arthur, ele é um advogado, advoga num escritório que tem centenas de advogados, Sim. centenas de advogados. A advocacia empresarial, bancária, e em algum momento ele se conectou aí com a área da saúde. Conta aí pra gente, Arthur, como é que foi essa transição? Então, eu tive, assim, eu tenho 20 anos já de formado, né? Então, minha área de origem é o direito tributário, mas também como um escritório grande, né? Com milhares de processos, grandes equipes, né? Então, tive essa experiência também com liderança, com pessoas. E na área tributária, eu atuei muito nos processos de isenção de imposto de renda para pessoas aposentadas com doenças graves, né? Aposentados, militares. E junto disso vinha demandas na área da saúde também, né? Então, começou a ter essa interface com a área da saúde. Paralelamente, alguns dos meus sócios tiveram problemas assim pontuais nas famílias, de problema de direito da saúde envolvendo, né? Então, doença rara, né? E tratamentos de alto custo. E de uma forma ou de outra eu fui auxiliando ali, conhecendo os processos e ajudando, né? Naquelas batalhas ali que estavam que estavam se enfrentando naquela época. E aí eu notei que o direito da saúde ele tem uma coisa assim, que é parecida com o direito tributário, é que ele tem uma legislação também muito específica, né? Então, você precisa ter, vamos dizer assim, um conhecimento mesmo aprofundado na área, né? Acaba sendo uma área, vamos dizer assim, ela é mais nova do que as outras áreas, né? Então, quando a gente fala assim, direito penal, direito de família, né? Então, você, assim, tem muitos profissionais, né? Direito previdenciário, né? Então, você ouve bastante, mas direito da saúde, eu diria que sim, que é uma área mais nova, né? E a legislação também, quer dizer, você tem órgãos reguladores para ele, você tem uma legislação toda específica e fui vendo que se você não é especializado, altamente especializado nisso, você acaba, vamos dizer assim, deixando o cliente em maus lençóis, né? Então, falei, opa, que área legal, né? Então, tem essa particularidade, vamos dizer assim, essa semelhança com o direito tributário também, que tem uma vasta legislação, né? Vamos dizer assim... Esparsa, infralegal, né? Que a gente diz, né? Que são aquelas normas regulamentares, né? Eu falei, nossa, então essa aqui é uma área... Então, por conta dessa demanda e por conta dessa semelhança, que eu já transitava bem, né, em conhecer essa... E entender, eu comecei a entender melhor o sistema do direito da saúde. E eu diria assim para vocês que, antes do direito mesmo, assim, eu gosto muito de entender as pessoas, né? Então, eu acho que todo mundo que está na área da saúde, né, Letícia? Eu acho que você deve ter... A Alexandra, certamente, a Jéssica também... deve de alguma forma, vamos dizer assim, gostar de entender as pessoas, porque assim, quando as pessoas chegam a conversar com a gente na área da saúde, foi o caso que a gente conversava logo antes de começar aqui sobre o caso da Jéssica, né? Elas estão num momento muito delicado, né? Muito delicado da vida delas. E assim, para quem está no direito tributário, isso é uma diferença brutal. Lá, a gente tem, assim, empresários, a gente está falando sobre números e é só tese jurídica e ponta do lápis e ver quanto isso vai trazer de economia ou custo, né? Aqui não. Aqui a gente está falando sobre pessoas, a gente está falando sobre um momento, assim, talvez a maior batalha da vida delas, né? Se não no mínimo a gente está falando de qualidade de vida delas, né? Quando a gente não está falando da própria vida delas, né? Que elas estão lutando. Então, como eu sou, vamos dizer assim, entusiasta, antes de tudo, antes do direito, de estudar as pessoas e como elas transitam, né? Eu falei, não, essa área aqui, eu acho que, assim, tive um momento ali de convicção, assim, falei assim, essa área aqui é a área que eu vou querer trabalhar para o resto da minha vida, sabe? E é interessante isso, porque a Letícia falou, né, que ela teve a conexão com o direito da saúde por conta de uma amiga, né, que teve uma criança que nasceu provavelmente com uma cardiopatia grave, né, que precisava de um atendimento no hospital de referência. E na cardiopatia a gente sabe que esse atendimento no hospital de referência, ele pode ser realmente a decisão ou o tratamento que vai impactar entre manutenção da vida e morte. Manutenção da vida e morte, porque se a criança ali, recém-nascida, ela não tivesse apoio, ela não fizesse cirurgia, a probabilidade dela não sobreviver, né, é muito grande. Então,
quando você encontra um profissional, e aí a amiga dela ó, foi para São Paulo buscar um profissional especialista, porque ela sentiu que na região onde ela estava, ela não encontrou esse profissional. E isso é algo importante de falar com relação ao direito da saúde, porque nós encontramos muitos advogados que fazem direito da saúde, fazem. Né? Ah, eu faço, porque claro, envolve o consumidor, envolve uma legislação do SUS, só que a chance de você não conhecer uma RDC, a chance de você não conhecer uma resolução, de você não saber uma regulamentação e você prejudicar o seu cliente é enorme. E nós conversamos ali fora, antes de iniciar esse episódio, um caso bizarro até, né? Uma criança que precisa de um medicamento de 17 milhões, só que é um medicamento que tem uma regra clara. Ele só pode ser administrado até os 7 anos. Só. Essa é a regra clara do próprio laboratório. E aí o advogado não observou essa regra, ingressou com a ação com uma criança de 10 anos. O juiz indeferiu a liminar. E o juiz vai indeferir essa liminar. E a criança não vai receber esse medicamento, porque ela não tem a idade para receber o medicamento. Então, um advogado especialista no direito da saúde, ele não faria isso. Porque ele saberia, ele teria estudado o medicamento, ele teria estudado a doença, ele teria dado uma outra alternativa, talvez até junto com o próprio médico. Né? Olha, doutor, por mais que esse medicamento, né, o senhor acha que existe aqui um parâmetro legal de que ele não pode ser ministrado acima da cidade. E juntos pudessem construir uma solução. Você concorda, Jéssica, com isso? Concordo, porque é justamente o que você disse. O advogado ele vai atuar junto com o próprio médico. Porque a gente vê no escritório que muitas vezes os médicos não têm o conhecimento que a parte jurídica não vai fornecer ou fornece um medicamento. Então, não é raro, às vezes, a gente escutar do próprio médico ele falar, eu não sabia que mesmo o SUS não fornecendo, judicialmente o paciente teria direito. E a gente deixa de prescrever porque não vai conseguir. Então, eu já nem prescrevo, eu nem... O paciente que é leigo, que não vai estudar sobre essa doença, acaba não tendo informação, eu nem deixo ele ter esse conhecimento, eu nem falo para ele não se frustrar de que existe um medicamento, mas que ele não vai poder ter acesso. Então, isso é muito sério. E todas as vezes que a gente participa de congressos e encontros de médico profissional da saúde, a gente sempre tenta mostrar para eles o quanto os profissionais do direito da saúde estão acessíveis e querem atuar junto. A gente não é inimigo, né? A gente quer atuar em conjunto para solucionar, querer ser ponte. Porque o advogado, ele não pode interferir no diagnóstico médico e nem na prescrição. Claro. Né? Nós não temos esse conhecimento técnico, nem nós, nem o promotor, se tiver que atuar como custos legis, nem o juiz. O médico tem, esse conhecimento é dele. Mas nós sabemos legalmente qual que é a situação ali de um medicamento, né? Então, por exemplo, agora com essas mudanças que tiveram aí com relação às súmulas 60 e 61, súmulas vinculantes lá do STF, houve uma mudança. Então, a prescrição do médico precisou mudar. Então, hoje, por exemplo, o médico precisa dar a opção do princípio ativo, né? Se ele colocar a marca do medicamento, vai ser infinitamente mais difícil do paciente ter acesso ao medicamento. Mas se ele colocar o princípio ativo, nós vamos buscar o menor valor do mercado e a chance do paciente receber, ela é muito maior. Então, às vezes, essa orientação pode mudar o jogo, até para o próprio médico, dele ver a evolução do paciente dele. Porque do que adianta ele dar o diagnóstico, saber qual é o tratamento, mas ele não conseguir fazer com que o paciente tenha o tratamento? Fantástico. Os profissionais médicos, eles têm que tomar consciência de que nós estamos num novo momento da história da efetivação dos direitos da saúde. Exatamente. Então, digo o seguinte, eles precisam entender que nestes casos, eles precisam trabalhar em conjunto com o advogado. O advogado vai ser aquele profissional que vai fazer a transição ou a tradução da questão médica para a questão jurídica. Porque um juiz, ele é um profissional do direito, mas o juiz, ele não tem uma especialidade, ele tem muitas, né, vamos dizer assim, né? Ele julga diversas causas, eventualmente, especialmente nas comarcas de interior, o juiz, ele julga uma causa tributária, uma causa de direito de família, uma causa penal, etc. E lá no meio está a questão de saúde. Então, é o advogado que vai traduzir, vai fazer essa transição, vamos dizer assim, mastigar e levar para o juízo.
Então, o médico não tem essa experiência, essa formação jurídica e o juiz também tem essa. Então, é o advogado especialista em direito da saúde que vai fazer essa transição. E aí a importância dessa nossa área de atuação, desses estudos que a gente faz, essa especialização e mais. Que a gente está dentro de um ecossistema de vários advogados de direito da saúde, onde a gente se conversa e a gente compartilha as nossas experiências. Quer dizer, isso é bom para o meu Constrói cliente. teses juntos, né? Juntos, Exatamente. isso é bom para os meus clientes, para os clientes da Letícia, para os clientes da Alexandra, Isso. da Jéssica. Isso. E isso acontece com os médicos também. O meu caso, por exemplo, quando eu fui fazer a consulta lá com o médico em São Paulo, ele se juntou com uma equipe multidisciplinar com outros médicos para decidir qual que ia ser o meu tratamento. Então, por mais que ele era especialista, né? Por mais que é especialista no tipo de câncer de pele, melanoma. E deixa eu fazer um parênteses. Ele recebeu o prêmio do melhor profissional oncológico do Brasil, né? De referência oncológica no Brasil em melanoma. Então, ele é um médico premiado. Exato. E ele teve a humildade de se reunir com uma equipe para discutir o caso da Jéssica. Porque muitas vezes os médicos, eles não querem. Quando a gente vai conversar com o médico, né, de algum paciente, a gente chama, né, de cliente de paciente, Isso, né? isso. Eu A gente já vai- incorporei. A gente vai se reunir com o médico e pedir para ele, ó, a gente precisa que esse laudo diga ou reflita, né, tais e tais condições do paciente, né? Ele falou, não, mas eu não vou poder escrever isso, porque muitas vezes, vamos dizer assim, a técnica médica, ela não pode colocar, assim, algumas questões, por exemplo, isso aqui não é emergência, não é urgência, porque o paciente não está sem sentidos, etc. Não, mas a gente precisa colocar quais são as condições, vamos dizer assim, as consequências do paciente não ter esse tratamento, etc. Porque, assim, isso vai levar para o judiciário, e o judiciário tem uma outra percepção do que é urgente, né? Então, quando a gente precisa de uma liminar, de uma tutela de urgência, né? Então, a gente precisa dizer por que o processo, vamos dizer assim, corre risco de lá no final não ter efeito útil, né, no processo. Então, porque essas consequências precisam estar bem descritas aqui no laudo, né? Então, alguns profissionais médicos, eu diria que a grande maioria, já tem essa consciência, sim, entendi, então eu vou reformular aqui meu laudo para dizer, evidentemente, toda a verdade, né? Não é disso que a gente está falando, mas para que reflita... Detalhar o laudo, né? Detalhar aquilo que o o laudo, judiciário precisa entender, né? Como consequência de eventualmente não conceder uma liminar naquele momento, né? Quais as consequências, né, que o paciente vai estar submetido, né? Caso ele não tenha um tratamento de imediato. Esses dias eu ouvi um palestrante falar que a gente tem que explicar as coisas como se fosse para uma avó. Entende? Então ela tem que ser bem esmiuçada para que até uma vozinha entenda, certo? O laudo médico é a mesma coisa. Ele tem que ser esmiuçado para que até uma vozinha entenda. Então eu que sou leiga, que eu não entendo, digamos assim, direito da saúde, ou o médico que não atua naquilo de direito da saúde, ou qualquer outra pessoa que pegar aquele laudo vai ler e vai falar, nossa, realmente tem essa doença, essa é a consequência, vai entender aquilo. Porque quando você coloca só termos técnicos, realmente o juiz ele não vai nem se esforçar muito para destrinchar aquilo ali. Principalmente, eu tive uma ação que eu consegui uma liminar, principalmente de um medicamento que é off-label, né? Que está fora da indicação na bula. É o papel do médico descrever por que aquele medicamento, apesar de não estar na bula, tem um respaldo científico que serve para aquele caso, né? Eu tive uma atuação junto com uma colega minha, que também atua em direito da saúde. Ela conseguiu um medicamento temodal para o pai, que descobriu um câncer bem grave no cérebro, né? E a gente conseguiu esse medicamento. Também foi uma situação bem bacana, assim, que eu vivenciei. E o relatório foi indispensável. Foi algo que, com a ajuda também do grupo, a gente conseguiu colher algumas informações ali do relatório, passou para o médico, né? E a gente conseguiu fazer um relatório bem legal e a gente conseguiu eliminar. Então, foi bem bacana. Você veja, então existe uma solução, né? Discutida, existe uma solução. Eu escutei muito de setembro para cá, direito à saúde não vale mais a pena porque o judiciário não vai mais entregar medicamento. Não, não é essa a realidade. A realidade é outra. Existe agora uma padronização de procedimentos que, na minha visão, vai separar o advogado aventureiro do advogado especialista. Isso vai acontecer. Porque se eu for o advogado aventureiro, não adianta. Não vou conseguir, porque eu não vou conseguir preencher os requisitos para concessão do medicamento. E porque aí, eu não sei os requisitos. E aí vai requisitos. acontecer como esses pacientes que a gente recebe lá no escritório, de que já entrou com um advogado,
um advogado generalista, e aí muitas vezes teve um caso até que não tem mais como entrar com a ação novamente, porque daí é Sim. mesmo pedido, mesma causa de pedir, enfim, É. e não tem o que fazer. E as pessoas, é importante, puxando esse gancho, é as pessoas entenderem o seguinte também. O direito da saúde, né, a gente fala, e é verdade, que ele é um direito universal, então é um direito de todos, né? No entanto, as pessoas precisam entender que quanto maior, mais abrangente é o direito, às vezes é mais difícil de efetivar, porque os recursos são escassos. São escassos. Então, quer dizer, aí você tem SUS, aí você tem planos de saúde. Então, como se faz quando o sistema falha, né? Então, a gente está falando de um sistema de saúde aqui. Nesse sistema, você tem os pacientes, você tem os profissionais médicos, e agora você tem um novo player, que é o judiciário, né? Então, quando ele falha, você tem que entender como funciona o sistema. E você tem que buscar, vamos dizer assim, os caminhos, né, para fazer valer o direito. Então, eu diria que aqueles pacientes que... Porque nesse momento, tem um monte de gente que está com algum problema e que está não solucionado, não encaminhado e não sabe qual caminho percorrer, não sabe a quem procurar, a quem recorrer. Então, é importante que entenda que nessa fase que a gente se encontra, a gente tem um novo player que é, vamos dizer assim, o sistema judiciário atuando junto na efetivação do direito com essas novas regulamentações. A gente está se moldando ainda, né? Mas é importante que as pessoas entendam que a gente precisa, vamos dizer assim, tem um caminho a seguir, né? Mas agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu quero saber agora, desses nossos convidados, como que foi vocês definirem o nicho ou subnicho dentro do direito da saúde? Porque como a Letícia falou no início, quando a gente fala do direito da saúde, parece que é pouquinha coisa, né, Letícia? Sim. Mas quando a gente começa a estudar, a gente vê assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer dentro do direito da saúde? Porque é impossível, inclusive, atender tudo. Porque se você quer ser especialista, se você quer ser referência, você vai pegar ali um recorte e naquilo você vai focar. Foi difícil fazer essa escolha? Foi difícil. No início, foi difícil achar uma identidade ali que me conectava com o cliente, né? Porque eu não sou mãe ainda, então eu tinha essa questão de trabalhar com crianças. Eu fui pro lado do home care, não me impediu de me posicionar no Instagram, já estava me posicionando no home care. Mas hoje eu tive contato com histórias de mulheres que precisam da cirurgia bariátrica. E eu me conectei muito com elas, com as dores, então eu consegui conversar melhor com esse público. Então eu já comecei a direcionar as minhas campanhas para esse público, conversar com as mulheres. Então acho que apesar de ter sido difícil, não dá para desistir. A gente vai encontrar ali um caminho. E eu acho que é, assim, muito recompensador, né? A gente se conecta e sente aquela vontade de ajudar, entende o impacto social que o direito da saúde tem na vida das pessoas, né? É muito importante isso. E é engraçado porque muitas vezes não é a gente que escolhe, né? Isso. O nosso público. Quem vai escolher é o próprio público que escolhe, né? Porque no final das contas a gente tem uma ideia muito do que quer, só que aí a nossa conexão, por algum motivo que é genuíno nosso, Sim. né, se conecta com outra pessoa. E você, Arthur, como que foi essa história, né, de você poder escolher a tua persona? Então, no início, a persona era aquela que vinha da isenção do imposto de renda, né? Então, pacientes oncológicos, né, cardiopatias graves, né, são aquelas doenças listadas na lei. Quando a gente define, então, agora vamos subnichar, um público que se conectou comigo, assim, com bastante rapidez foi de mães atípicas, né? E daí a maioria crianças, né? Necessitando terapias, aba, né? Restabelecimento de plano de saúde, saque de FGTS, enfim, toda a condição envolvida ali dessas mães. E aí por gostar de ser pai também, né? E ter crianças em casa e saber quais são as dificuldades do dia a dia, normalmente essas mães chegam exaustas, né? Já não sabendo mais a quem recorrer, e daí elas vão se conversando, e daí chegam até a gente, enfim, como uma, vamos dizer assim, uma última esperança para ajudar nessa caminhada, né? Então, esse foi um público, assim, uma persona com quem eu me conectei muito, né? Muito, assim... E aí, um outro público com quem eu me conectei foi com os bariátricos também e das reparadoras, né? O que esses dois públicos têm em comum é que, eu diria assim, agora analisando do lado da pessoa, é que eles têm, assim, toda pessoa tem um potencial, vamos dizer assim, de
exercer, de ser, né, de realizar determinadas coisas, né? E quanto mais, vamos dizer assim, no início da caminhada a gente está, maior é o potencial e maior o número de possibilidades, né? Então, do ponto de vista de crianças autistas, né, você ter um acompanhamento, você ter as terapias e ter os tratamentos, você imagina, vamos dizer assim, o potencial que você tem de realização, né, no futuro disso aí, dessas crianças, né? Então, uma criança ficar sem a terapia ou ter uma limitação no número de sessões, etc., você está impedindo de exercer esse potencial. Da mesma forma, os pacientes bariátricos e de reparadoras, muitas vezes eles ficam escondidos ou com aquela, né, todos aqueles receios, aqueles medos, né, em relação ao corpo, né? Então eu tenho uma cliente que há algumas semanas assim, ela falou assim para mim, olha, ela é cliente de reparadoras. Eu achei que eu ia fazer a cirurgia bariátrica e que ia ficar tudo bem, mas 3 pontinhos. Ela não completou a frase, a voz já embargou, o olho encheu de lágrimas, né? Então, você nota ali, no caso dela, ela era uma professora. A vulnerabilidade, né? Sim. Ela deixou de exercer a profissão dela, então você imagina quantas crianças deixaram de ser ensinados por ela, né? De ser alfabetizados por ela. Ela deixou de aceitar trabalhos porque ia ter que usar um determinado tipo de uniforme que impedia, vamos dizer assim, ia marcar aquela questão dela, enfim. Então, a gente está falando dessa realização de potencial das pessoas. Então, você deixa de realizar. Então, nesses 2 públicos em especial, e assim, eu estou dizendo que são os 2 públicos com os quais eu me conectei. No entanto, qualquer outro, né? Então, você pega um paciente oncológico da mesma forma, entendeu? Quanto a Jéssica tem para realizar na vida, né? Então, quer dizer, ela é mãe, ela ainda quer criar o filho dela, ela ainda quer ter mais filhos, quer, né, tem um monte de coisa para realizar na profissão. Então, no direito da saúde, quando a gente conecta com a pessoa e vê assim, tem essa perspectiva de realização no futuro, é que a gente, sabe, realmente sente assim uma sensação de, sabe, significância e relevância, assim, sabe, no exercício da profissão, sabe? Não que as outras profissões não tenham, mas assim, em especial na nossa, e para quem se conecta com pessoas, isso acaba sendo uma coisa muito relevante. Apesar da bariátrica e reparadora não ser o nosso público-alvo, eu acabo escutando na mentoria muitas histórias, né? E até no grupos é muito compartilhado. Então, assim, teve um meu mentorado individual que falou que o que mais chamou atenção nele nos pacientes oncológicos, bariátricos e de reparadora, foi, por exemplo, um paciente que falou: eu não posso viajar com a minha família, porque eu não sei se eu vou caber na poltrona do avião. Olha Entende? só. Então você veja, a pessoa, ela ter o sonho, é simples o sonho dela, é ter um momento com a família, é fazer uma viagem com a família. E ela não consegue explorar esse potencial, como você falou, por conta de uma limitação. Então, realmente, você encontra um propósito quando você vê isso. E o estigma, né, que se dá a isso, é meramente estético, não é. Não é nada estético. Não é nada estético. Eu acho que a estética, muitas vezes, ela só é uma consequência. Sim. Né? Ela é uma consequência, porque você vai fazer o procedimento. Mas a transformação, ela é psicológica, né? Com certeza. Ela muda a autoestima, ela muda a forma como a pessoa se enxerga, ela muda a forma como ela vai viver, como ela vai agir, se comportar. Quantas pessoas que precisam dessa cirurgia que não saem de casa, que elas têm vergonha, Sim. né? A gente sabe Elas carregam disso. um peso, né, do histórico da doença, da obesidade. Elas carregam consigo, né? Porque o plano de saúde, ele trata como se tivesse finalizado o tratamento com a bariátrica. Mas, na verdade, o tratamento finaliza com as cirurgias separadoras, né? Vejo que essas mulheres, elas se sentem muito abandonadas pelo plano de saúde. Eu atendo, geralmente, plano de saúde, né? Que elas vão... Os médicos desestimulam elas a pedirem o pedido de cirurgias plásticas separadoras. Então, elas ficam, às vezes, até comprometem a renda familiar, pensam em comprometer a renda familiar para fazer de forma particular. Mas a gente sabe que o plano de saúde está aí para isso, né? Para finalizar, para elas terem a finalização desse tratamento da doença, que é a obesidade, né? Então, é algo assim que eu vejo que são mulheres que vêm com o psicológico abalado, precisam de um atendimento, uma escutativa diferenciada. É por isso que é bom a gente entra subnichar, para você ter o atendimento da forma correta, você receber esse paciente, esse cliente da forma correta, né? Porque você precisa realmente traduzir tudo que está acontecendo na vida dela ali na petição, né?
São mulheres que eu conversei com uma esses dias que ela falou, eu não consigo fazer minha unha do pé. Não consigo me abaixar, fazer minha unha do pé. Imagina, pra gente que é mulher, algo tão simples, né? Assim, a gente gosta de fazer... Cotidiano, amarrar um sapato. Fazer uma atividade de impacto, uma corrida na rua. Não consegue, por conta do excesso de... Brincar com o filho. São situações, assim, que igual você falou, achei muito interessante. Que é você perder sua qualidade de vida. Você deixar de fazer as suas funções ali do dia a dia, né? É bem isso. No mínimo, a qualidade de vida, né? No mínimo. No mínimo. Ó, dessa nossa conversa aqui, extrair duas coisas aqui do que a Letícia falou. Queria deixar claro aqui para o pessoal que estiver nos ouvindo. Duas verdades, vamos dizer assim, dos bariátricos. Verdade número 1. Você não precisa ter feito cirurgia bariátrica para ter direito a cirurgias reparadoras. Ponto. Né? Basta que tenha tido um emagrecimento, né? Um processo de emagrecimento, né? Que Significativo. é obrigatório, inclusive, para tentar fazer a bariátrica, Para tentar fazer Isso. a bariátrica, né? Você tem que ter passado por esse processo. Você vai fazer a bariátrica se não der certo o seu processo de emagrecimento. Exato. Verdade número 2. A cirurgia reparadora é a continuidade do tratamento contra a obesidade. Então, não é que você vai fazer uma cirurgia meramente estética. Ela é a continuidade de um tratamento contra a obesidade. Então, por que ela não é meramente estética? Porque vai evitar dermatites, né? Problemas ortopédicos, eventualmente com excesso de pele, mamas, assaduras, coluna. Então, é importante que as pessoas tenham ciência dessas duas verdades aí, que elas têm direito, porque às vezes elas ficam escondidas achando, pronto, fiz a bariátrica, como essa cliente minha. Ela teve uma negativa 4 anos atrás das reparadoras. E não foi mais... Isso foi assim, olha, foi uma pedra assim que colocou no psicológico dela. Assim, ela sofreu várias consequências, não só as psicológicas, psiquiátricas, mas também as físicas mesmo. Ela tem o ombro dela teve problema, as costas, enfim. Então, são essas duas verdades que eu queria deixar da nossa conversa. Mas é isso. É importante a gente ter essas reflexões, né? Porque são pontos em comum, né, da persona. São pontos em comum da persona. E que facilitam você comunicar com essa persona. Exatamente. Certo? Letícia, tem muitos advogados, né? E acredito que boa parte dos ouvintes também, eles têm essa dúvida de que eu vou subnichar e não vai chegar para atendimento para mim de outras áreas. Aí eu queria ouvir de você e do Arthur também, se impediu o fato de você ter se posicionado para autismo, bariátrica e home care, de outro paciente vir e querer fazer um atendimento com vocês. Muito pelo contrário. Eu acho que você se posicionar como advogado de direito da saúde te torna uma referência para que... Oi, Letícia, tudo bem? Eu vi que você está atuando nessa área. Olha, eu tive essa situação. O que você acha? A gente pode marcar uma consulta? Eu acho que, assim, por mais que você se conecte, você quer se conectar com o paciente que está em um processo de emagrecimento, né? Que está precisando de um home care, você se tornar a referência ali no meio do Instagram daquela pessoa, né? Quer dizer, ela tá te seguindo, às vezes, por um momento anterior, né? Já lembra de você. Você precisa estar ativo, você precisa estar postando para ser lembrado, né? E o seu posicionamento tem que ser estratégico dessa forma. Acho que, primeiramente, nós, como advogados, temos que levar informação. A gente precisa educar o nosso público, seja ele quem for, né? A gente quer alcançar a nossa persona, mas os ruídos ali que acontecem são muito importantes e não deixou de vir de outras áreas, inclusive, às vezes pede indicação, né? Exatamente. Mas é muito importante. Você vira referência para aquela pessoa, inclusive para você indicar outro profissional, né? Você fica responsável por trazer, inclusive, várias outras soluções. Exato. Né? E a Alexandra sempre fala muito isso, ser ponte, né? Ser ponte. Então, às vezes, você conectar o paciente com outro médico, né? Com no meu caso, que foi a doutora Glória, né? A fisioterapeuta que fez as drenagens, né, depois da cirurgia. Exatamente. Eu achei isso para mim, assim, foi um ponto que você pensa assim, fiz a cirurgia, retirei o tumor, finalizou, ok. Não, tem muito mais, tem o pós-operatório e, assim, essa indicação que veio, no caso, dentro da minha casa, com a Alexandra, para mim foi essencial. E é o que a gente também tem que ser para os nossos clientes, né? Para os clientes de vocês, que é ser ponte.
E os clientes confiam muito na nossa indicação, né? Confiam. Quando eles pedem indicação médica, eu tenho esse médico que indicou, mas eu tô um pouco inseguro, você tem alguma indicação? Então, a gente fala sobre os médicos atuarem em conjunto com a gente, porque é uma troca, né? Aham. É uma troca muito importante. Você sabe que teve um caso lá no escritório, que é um caso que eu gosto sempre de citar como exemplo. Ele é um paciente, ele tem uma doença rara e chama-se má formação anteriovenosa refratária. Então, ele não tem circulação de nenhum vaso sanguíneo de um dos braços. E o braço dele vai inchando, volta e meia ele tem que ir lá e cortar para tirar líquido e tal. Assim, é uma doença, assim, horrível sob o ponto de vista do que ele passa, né? E ele é jovem, né, o paciente. E a família fez de tudo, levou hospitais de referência fora e tal. E um médico deu um medicamento que não é um medicamento caro, não é um medicamento é um medicamento que o SUS entrega de graça, ponto. Só que o médico não teve a preocupação de fazer a documentação correta para que ele tivesse acesso a esse medicamento. O médico que ele contratou de fora daqui. E aí, quando o pai dele nos procurou, ele falou: olha, eu tenho o diagnóstico, eu tenho a prescrição, mas eu não consigo o medicamento. E aí, quando as meninas vieram com isso, eu falei: gente, nós precisamos só entender como é que preenche essa papelada. Era preencher a papelada, sabe? Porque a gente era muita coisa, né? É porque como é um medicamento que o SUS entrega de forma controlada por conta dos riscos que esse medicamento oferece, você tem que assinar uns termos de responsabilidade e tudo. E aí nós entramos em contato com o médico lá de São Paulo e o médico falou: eu não sei preencher, nunca atuei no SUS e eu não vou preencher. Ponto. Essa foi a resposta. E aí o que eu ia dizer pro paciente? Vai embora daqui, eu não vou te ajudar? O que a gente fez? A gente buscou um médico, falou: olha, nós temos um caso assim, assim, assado, ele tem diagnóstico, ele tem isso e aqui, precisa preencher. A médica foi super atenciosa, buscou a receita controlada com o nome dela, com o carimbo dela. Hoje ela acompanha o paciente. Em resumo, foi o que acabou acontecendo. Então, ela, num primeiro momento, ela ali auxiliou esse paciente para preencher os formulários. E hoje é ela que faz de 3 em 3 meses o acompanhamento para que ele possa continuar recebendo medicamento. Essa é a preocupação que a gente tem que ter. Entende? Porque você não pode simplesmente olhar superficialmente o problema e dizer o seguinte: não, isso daqui é você que tem que resolver, Letícia. Não é judiciário, não vou atuar, né? Isso daqui não é minha área, vai você, né? Não. Ontem procurou uma pessoa lá no escritório, ele precisa de uma coisa simples. Ele quer fazer a importação de uma bomba de insulina. Ele não quer acionar SUS, ele não quer acionar plano, ele vai pagar a bomba. Mas ele quer essa bomba porque a criança tem uma diabetes tipo 1 muito grave, que inclusive ela tem crises dormindo, então ele precisa controlar 24 horas por dia. Então ele quer comprar a bomba, mas ele achou esse empecilho: como que eu importo isso? Aonde que eu tenho que ir? Aí ele veio procurar um advogado. Eu poderia muito bem dizer para ele: vai no despachante aduaneiro, né? Vai procurar. Não, vamos ver como é que é esse procedimento. Vamos lá, entramos na Anvisa. Qual que é o procedimento para importar um equipamento desse como pessoa particular? Vamos aprender essa história. Porque como esse paciente tem muitos outros. Exato. Então, nós aqui, nós somos nada mais, nada menos do que, assim, a esperança dessa pessoa. Porque ela vem, ela já tentou outras coisas e ela não conseguiu. Mais e uma ela vez, a veio gente ali. sendo ponte, né? Ponte, né? Com o judiciário, vamos dizer assim, com a importação, com o processo, com né? outros profissionais. Outros profissionais. Não, eu acho que a gente está nesse papel. E por isso que eu acho, você tinha perguntado antes, né? Como é subnichar, né? Eu acho que assim, para os advogados que estiverem nos assistindo, né? Não tenham esse receio, porque em especial no direito da saúde, por se tratar, você ter essa conexão humana, né? Quer dizer, você não vai tratar com a pessoa jurídica, né? Você vai tratar, vamos dizer assim, eventualmente com o gerente da pessoa jurídica, né? Com o colaborador da pessoa jurídica, mas você vai estar fundamentalmente trabalhando com as pessoas. E as pessoas se conectam com pessoas. Então, seja para um despacho aduaneiro, seja para uma questão clássica de litígio, né? As pessoas, muitas vezes, elas vão querer assim: tudo bem, eu subnichei, eu atendo bariátricos, eu atendo famílias de autistas.
Tá, mas as pessoas, por exemplo, você vai tratar de uma isenção de imposto de renda, você está falando com um idoso, ele fala assim, não, eu quero que o senhor faz, o doutor atende criança autista, etc. Não, atendemos. Ah, tá, porque eu quero que minha filha seja atendida pelo senhor. Não, tudo bem, pode trazer aqui. Então, o senhor faz, paciente, fazemos, eu quero que seja atendido pelo senhor, né? Porque eles querem ser atendidos por determinado profissional, né? Que entenda, que vai conversar, que vai entender, né? Que não vai ser só mais um que vai entrar ali, preenche um formulário e tal, volta, né? Então, porque a gente está tratando assim, olha, sua liminar vai sair, nós vamos conversar hoje com o juiz, nós estamos atentos, nós entendemos a sua condição de saúde, porque a pessoa está em casa, né? Sofrendo todas aquelas agruras, né, enfim, da patologia que ela sofre, da doença que ela sofre, né, e esperando, né, quer dizer, nesse momento com dificuldade, eventualmente, de se alimentar, precisando de uma dieta enteral, coisa que pra gente aqui é muito simples, né? Então, quer dizer, a gente vira ali, pega e come uma coisa. Quer dizer, a pessoa depende para se alimentar, quer dizer, para as necessidades mais básicas, ela está dependendo da gente, né? Então, eu diria que, assim, subnichar não é um problema, né? Porque as pessoas, a partir do momento que eles entendem o tratamento que você dá e como você vai atendê-las e vai cuidar do processo delas, né? Elas querem ser atendidas por você, não por outros profissionais. E se a gente não tiver aquela expertise, nós temos que buscar um parceiro que faça aquele trabalho. Sim. Né? Se chega para mim um caso em que eu não domino a técnica, digamos, 100%, poxa, eu vou buscar um colega, a importância de estar no ecossistema, né? De buscar um colega que tenha aquela expertise e nós dois vamos fazer isso juntos. Porque o cliente confia em mim e eu confio em você. Então, nós vamos unir nossas forças e nós vamos dar esse atendimento. Eu acho que esse é a grande mudança que o direito está nos proporcionando desse ambiente que a gente está. Porque quando a gente olha fora da nossa bolha, né? Porque hoje a gente ainda está numa bolha, Exato. a gente vê advogados comendo um ao outro, né? Isso. E nós, muito pelo contrário, né? Eu tenho segurança plena em buscar os meus colegas para poder fazer trabalhos em conjunto. Sim. Aliás, eu adoro fazer isso até, trabalhar em conjunto com as pessoas, porque eu aprendo sempre, né, quando eu trabalho em conjunto. E que daí você está num ecossistema, como a gente fala de ecossistema, né? Mas é um sistema também, né? Não é, pode não ser eco, mas é um sistema. Ele se regula, né? Então, assim, todo sistema se autorregula, né? Então, se você tem qualquer quebra de confiança, qualquer, vamos dizer assim, coisa que destoa, né? Então, vamos dizer assim, o próprio sistema se encarrega de eliminar, de expulsar, né? Então, você está assim, com pessoas generosas, pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Que assim, a preocupação, antes de financeira, é o paciente, é o cuidado que ele vai ter, né? A gente sempre pensa no seguinte, né? Eu penso, quando eu tratei muito com aposentados, né? Para fazer imposto de renda, isenção para aposentados, idosos, né? Então, eu sempre recebo como se fosse minha avó, ou como se fosse um avô, sabe? Com muito carinho. Então, assim, eles têm as dificuldades próprias da idade, que nós vamos ter um dia, né? Se Deus quiser, né? E como você gostaria que sua avó fosse atendida, né? E que seu avô fosse atendido, né? Então, precisa de um atendimento especial, você precisa ter vamos dizer assim, um nível de paciência, de atenção para explicar melhor, como você disse, né? Tem que explicar como se fosse para uma vozinha. Uma vozinha. Então, a gente explica mesmo, assim, para vozinhas dos outros, né? Às vezes não para nossa, né? Isso. Então, a gente precisa ter essa percepção também, né? De que... É isso. E como que foi para vocês essa virada de chave para uma advocacia digital e também para uma advocacia de prospecção ativa de clientes, né? Porque a advocacia tradicional, o advogado monta a sua sala, entre aspas, né? E fica esperando o cliente chegar. Na advocacia digital, hoje nós nem precisamos ter o escritório físico, a pessoa consegue exercer sua advocacia home office imperfeito. A gente está experimentando agora, por exemplo, nós temos no escritório um comercial, uma pessoa que não é do direito, que faz a venda para nós, em São Paulo, home office. E está sendo uma experiência excelente para nós. O que nos faz, inclusive, pensar em abranger para advogados e tudo ter em home office. Como que foi essa nova concepção mudar? Vou perguntar primeiro para o Arthur, porque ele tá mais assim junto comigo aqui nessa velha guarda, né, Arthur? A gente já tem uma caminhada um pouquinho mais longa, né, Alia? Então,
A gente viu mesmo, né, a advocacia offline, né, dos tempos antigos, né? Então, o cliente vinha muito no boca a boca, né, sentava na mesa, tinha que nos conhecer. Hoje mudou, né, a nossa, vamos dizer assim, a nossa vitrine, né, a nossa forma de ser conhecido. Hoje a gente está nas redes sociais, onde a gente se expressa, onde a gente dá oportunidade das pessoas nos conhecerem, saber como a gente pensa, saber sobre o que a gente fala, o que a gente faz, né? Às vezes até mais do que era antigamente, né? É importante que as redes sociais, elas têm, vamos dizer assim, o problema, né, de só aparecer aquilo que a gente quer. É importante que as pessoas saibam disso, né? Que só apareça o que a gente quer, mas eu tenho certeza que é o nosso caso aqui, de todo mundo que está aqui nessa mesa, que a gente tem uma unidade de vida e que a gente é a mesma pessoa na frente das câmeras, né? E por trás das câmeras. Então a gente tem uma unidade de vida, o que traz segurança para as pessoas. Eu acho que isso é importante para as pessoas que nos veem pelas redes sociais. Saber que não são só flores, né? Então que a gente passa perrengue também, que a gente tem os problemas. E essa é uma coisa assim que eu notei. Eu tinha uma dificuldade de me expressar nas redes sociais, né? Por não saber o que postar, não saber o que falar, como dizer, etc. Até que eu cheguei no momento e falei, quer saber? Vou ser só eu mesmo. A vida como ela é, né? A vida como ela é. A vida como ela é. E aí, quem gostar, bem. Quem não gostar, tudo bem também, né? E foi essa, vamos dizer assim, essa virada de chave que eu tive, sabe? Não tenho grandes coisas para mostrar, porque realmente eu levo uma vida muito simples, né? Sempre tive nenhuma crítica aqui a quem segue outra linha, né? Mas o meu ponto é que eu sempre tive uma vida muito simples, em família, e é isso para mim o que tem de mais valoroso, além do meu trabalho, né? Eu acho que assim, em especial, na minha visão, o trabalho tem um peso muito grande, né, no que eu faço, né? Então, isso já foi motivo de muitas discussões lá em casa, né, com a esposa e tal. Hoje eu tô seguindo uma linha mais equilibrada, né? Mas agora meus filhos olham assim para mim, né? E eles perguntavam para mim, né? Papai, por que você fica gravando vídeo, né? Por que você faz? Não, porque agora o trabalho do papai também é gravar vídeo, né? Então você diz, né? Como é que foi essa transição, né? Então tive que fazer inclusive em casa. Explicar para as crianças, né? Que assim, ó, o trabalho do papai é fazer vídeos também, né? Então, então eles entenderam, né? O papai tá gravando, o papai tá trabalhando, né? Então, porque, então, essa é uma diferença de a gente atuar no digital, né? Então, a gente tem que entender que uma boa parte do nosso trabalho vai ser produzir conteúdo, né? Alguns conteúdos são mais espontâneos, outros conteúdos são mais dirigidos, né? Para prestar informação, em que a gente precisa organizar a informação, dizer, né? Vamos dizer assim, estabelecer um plano de que informação eu vou passar para as pessoas, né? Para nossa audiência. Então, eu acho que essa é a diferença do digital. Tem também um outro desafio, que é as pessoas, quer dizer, entra lá do Maranhão, a gente está no sul, vem uma pessoa do Nordeste, de diferentes regiões e tal, e fala assim, mas doutor, eu precisava de um escritório aqui. Quebrar essa barreira, né? São as objeções. Tem uma pessoa de São Paulo que sempre nos acessa e diz o seguinte, mas vocês não atendem? Atendemos, né? Mas fisicamente? Não, fisicamente a gente vai aí periodicamente, né? Daí a gente pode falar, mas a gente atende online, né? Não, mas eu precisava de um escritório de São Paulo. Eu falei assim, meu Deus. E ele volta, assim, a cada 2 semanas ele volta e nos procura. Mas vocês atendem em São Paulo? Não, eu falei assim, é o seguinte, você nos atender, eu te garanto que você vai ter mais conforto do que eventualmente um escritório de São Paulo, porque você não precisa se deslocar, né, e ir até o escritório, então é uma facilidade, né? É lógico que as pessoas também têm receio de golpe, né? Se acontecer alguma coisa, se eu não tiver a prestação de serviço, como é que eu vou fazer? Eu falei assim, olha, nossa profissão é uma das mais regulamentadas que existe no país, não é? Então, qualquer problema, a gente pode sofrer a sanção do nosso órgão de classe, né? A gente
faz tudo sempre, tenho certeza que é o caso de música, com contrato. Então, você tem um contrato por escrito que dá essa segurança. E aí tem as redes sociais que diz que a gente não é um aventureiro, que a gente tá sempre lá, que a gente tem uma unidade de vida, quais os valores que a gente prega. Então, assim, eu diria que, Ali, o desafio nosso, né? Primeiro, é ter essa virada de chave de a gente fazer as coisas no digital e destravar, Encarar o digital, encarar né? o digital, Encarar né? o digital. Porque a gente sofre alguma, vamos dizer assim, desconfiança até dos colegas profissionais, né, da nossa área, né, que olha lá, fala assim, olha lá, o que ele tá fazendo, né, e tal. Eu sei que não é o caso de ninguém fazer dancinha aqui, né, mas eles olham assim, a gente mesmo, eu também, a primeira vez que eu sentei na frente de uma câmera assim, fui gravar, bom, quem quiser vai lá ver meus primeiros vídeos, né? Você sabe que teve uma pessoa que foi fazer um comentário maldoso, né, quando eu fiz essa virada digital, e disse o seguinte: eu tenho tanto cliente que eu não tenho tempo de gravar vídeo. Aí eu pensei, deixa eu pensar assim, né? Deixa a pessoa pensar assim, né? Se eu não soubesse o tanto de cliente que esse vídeo me traz, deixa eu pensar assim. Que hoje eu tenho uma equipe, não trabalho mais sozinho, né? Existe uma equipe por trás disso, que quanto mais a gente tem posicionamento, mais a gente cresce, que o mundo mudou, né? Que o mundo mudou. Que hoje o advogado, ele não consegue mais ter uma advocacia, digamos assim, exponencial, se ele ficar só peticionando, só na frente do computador. Ele precisa ver outras áreas. Hoje, a advocacia exige que você realmente seja um empresário. Sim. Né? Seja esse empresário. Eu acho que para Letícia, que é mais jovem, né? Isso foi um pouco mais fácil, até porque ela já gravava vídeos, né? Foi um pouco mais fácil pra gente. Acho que o meu desafio foi realmente me posicionar como advogada, né? Eu já vinha de outros vídeos, vinha outros temas, né? Mas foi muito bacana. Eu vejo que eu acompanhei um pouco da advocacia antiga, na época de estágio, né? Mas eu vejo que, como você falou, o advogado que quer expandir o seu negócio, se não está no digital, ele não consegue hoje em dia. Por mais que os clientes, eles vêm do online, esses clientes, eles se tornam físicos, de certa forma, porque eles entram na sua carteira de clientes, e aí eles vão ficar com você. Se você tiver um bom trabalho, eles vão te indicar. Então, assim, é uma advocacia antiga com advocacia nova, né? A prospecção é nova. Mas o jeito de trabalhar continua o jeito antigo, a ética, né, que a gente leva, leva junto no nosso trabalho, né? Mas a questão dos vídeos é essa questão de você olhar para o marketing, de você captar, ter as ferramentas necessárias para captar o seu cliente nos primeiros segundos, porque a gente falam que a gente divide a atenção com os vídeos de bichinho, vídeo de humor, né? Então é você saber direcionar o seu vídeo, a sua mensagem, para realmente aquela persona que você quer alcançar. Então, a gente tem que ser até isso, né? Guru de marketing, daí a gente vira também, né? A gente tem que estudar marketing, estudar o copywriting, tem que fazer os nossos textos bem direcionados, curtos, né? Estratégicos. Então, a gente realmente tem que ter essa expansão de conhecimento para conseguir gerir o escritório online. Eu separei esse ano todos os livros que eu li. Peguei uma prateleira e coloquei lá todos os livros que eu li para eu ver no final do ano. Aí eu vi uma postagem do Joel J. que ele falou que quem leu mais de 9 livros esse ano já está elite da elite do 1% da população brasileira. Eu falei, ufa, eu tô na elite, né? Isso, legal. Sou elite da população brasileira. E aí, quando eu fui olhar os livros, que eu quero fazer um Reels, alguma coisa com relação a isso, ainda não pensei como eu vou fazer, 90% dos livros que eu li são de marketing. Olha só. São de marketing. O que eu procurei entender esse ano de direito é minha obrigação. Sou advogada, é minha obrigação, é pressuposto, eu tenho que saber. O direito eu não posso considerar como uma leitura esporádica. Direito eu tenho que ler todo dia, né? Porque é a minha profissão. Mas o que eu quero melhorar é o que está fora das 4 linhas ali do direito. Né? Então, aí vem entender um pouco sobre empresa, entender sobre ser humano, entender sobre marketing, entender sobre gestão. Eu acho que são essas as ferramentas que vão mudar o jogo para a pessoa. Esse ano eu fiz um movimento um pouquinho diferente. Né, como você disse, o direito sempre reinou ali, né, absoluta nas leituras, e depois, nos últimos anos, assim, outras áreas, né, liderança, marketing, fundamental. Né, gestão de negócios, planejamentos, processos de negócios, né, mas esse ano eu resolvi me dedicar à leitura de
romances, não Ai, que delícia. ficção, Adoro também. clássicos da literatura, assim, para dar uma, sabe, abrir novamente, assim, foi especialmente um ano de muita conexão, assim, sabe, de voltar, assim, a pessoas, assim, uma Se área, reconectar. me reconectar, uma área, assim, que eu diria, assim, que me apaixona, assim, se um dia eu deixasse o direito, ou, assim, aquele dia médio, perfeito, que eu idealizo lá no futuro, seria assim, eu ficar lendo livro de filosofia, sabe? Com a minha esposa, já tô me imaginando bem velhinho, sabe? Com a minha esposa, lendo um livro de filosofia, depois a gente ia fazer, assim, uma atividade física, né? Que a gente gostasse e tal. Depois a gente ia comer uma comida saudável, depois a gente ia encontrar com os filhos e os netos, mas, assim, ia ter um livro de filosofia ali junto comigo, Que sabe? delícia. Assim, esse seria o dia médio perfeito, assim, sabe? Para mim. O advogado moderno, ele tá tendo que, digamos assim, dançar conforme a música, né? E existem estudos e indicadores que nos próximos 10 anos aí, se o advogado ele não tiver um pezinho no digital, pelo menos ele tá fora do mercado. E não só o advogado, né? Acho que todo profissional, né? Tanto profissional do advogado, profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, médicos, porque não adianta você ser o melhor e você ser o melhor só na tua bolha, Exato. né? Dizem que tem os estudos, cada hora libera um estudo, né? Que o brasileiro é um dos povos que mais passa tempo nas redes sociais, né? 2 horas por dia, daí você vai multiplicando isso, você vai chegando assim, 20 horas, 14, 20 horas semanais, a depender do estudo, né? Então, é onde as pessoas estão hoje, isso é inegável, eu acho que não tem volta também, não é? A questão é como você vai estar lá, né? Quando também, né? Enfim, em algum momento você vai ter que entrar, como você vai querer estar lá, né? E aí, vamos dizer assim, como se posicionar. Mas me parece um caminho sem volta, né? Estar nas redes sociais, né? Eu acho que o advogado tem vamos dizer assim, agora nesse momento de digital que a gente está, né? Ele tem uma oportunidade muito grande, que você pode montar a porta do teu escritório na avenida mais movimentada da cidade a um custo zero. Não é? Você não precisa de grandes equipamentos, além de você mesmo, né? Estar ali se expressando. Né? A questão é que se você não tem o que expressar, né? Então, eu acho que daí precisa olhar para dentro daí, né? Mas hoje você tem essa oportunidade, tem a melhor porta. E aí, certeza. quem você é ali, nessa avenida, né? Você é a pessoa que está passeando, Exato. ou você é a pessoa que está na loja ali esperando, Estabelecida, né? né? Então, eu acho que essa é a fase que a gente está e que não tem volta. Eu posso dizer para vocês que em janeiro de 2023, que não é longe, foi ontem, né? Janeiro de 2023, eu jamais imaginei que eu teria processos tramitando em 18 estados do Brasil. Minha nossa, olha só. Em 18 estados do Brasil. Então, hoje eu posso dizer que a gente tem 18 filiais, né? Cada estado que a gente tem em processo é uma filial do escritório, é um lugar, é uma porta que eu abri. Pode ser um escritório maior, pode ser um escritório menor, mas é uma porta que você abriu. E eu acho que essa porta, ela tá hoje escancarada para todo mundo. Aí tem as pessoas que vão ver essa porta e vão passar, Exato. e tem as pessoas que vão entrar e vão falar, poxa, aqui eu consigo me estabelecer. Né? Eu acho que é isso. E como tudo que é bom passa rápido, olha, já estão me sinalizando ali que tá Mas acabando. já- Né? Então, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, o que a mentoria Elite da Saúde mudou na vida de vocês? E onde é que as pessoas podem te encontrar, Letícia? Bom, a mentoria me introduziu ao direito digital, né? Me introduziu a esse universo de possibilidades, o mar azul de possibilidades, né? Que você fala sempre na mentoria. E também me conectou com pessoas, né? No ecossistema, me conectou com outros nichos ali dentro. E foi incrível, tá sendo incrível, eu só tenho a agradecer ter o apoio de vocês, né, dos colegas, principalmente de vocês. E as pessoas podem me encontrar no @LeticiaMangini, no Instagram. E é isso, gente. Muito obrigada. Olha, a mentoria, eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu do ponto de vista profissional, foi a melhor coisa que me aconteceu em 2024, Ai, tá? que alegria ouvir isso. Foi assim, olha, eu diria assim, quem tá pensando em entrar nessa área do direito da saúde,
a mentoria da Ali é obrigatória, tá? Tenho certeza que é a melhor mentoria do mercado, assim, não só pelo que entrega, tá? Que promete entregar, mas porque entrega muito mais do que promete, tá? Entrega muito mais do que promete. Além dos entregáveis próprios da mentoria, das aulas, dos materiais, etc., vai fazer muitos amigos, colegas, quer dizer, a relação família praticamente. A própria Letícia, a gente já se falava lá no início da mentoria, a gente já trocava mensagem e tal, sobre os processos, enfim, o que já tinha feito, etc. Então, e muitos outros colegas, né? Então, compartilhando real. Compartilhando, é muita generosidade, né? Então, de novo, quem está pensando em entrar nessa área, a mentoria é obrigatória. E contato com essas maravilhosas aqui, essas hosts daqui, enfim, o escritório de vocês, é um escritório de referência, eu tive a oportunidade de estar lá essa semana, eu vim passear aqui, adoro Foz do Iguaçu, acho que também fazer um jabá aqui da cidade também, né? É uma cidade deliciosa de passar aqui com a família. O escritório de vocês, super bem estruturado. Obrigado pela recepção calorosa também. Olha, eu sempre que voltar aqui para Foz, vou fazer questão de visitar vocês. E espero vocês também em Curitiba quando forem visitar, tá bem? Quem quiser me encontrar, Arthur Damasceno, Arthur com TH, Damasceno com SC, .adv. Então, arthur.damasceno.adv. É isso. E o arroba deles vão ficar na descrição desse podcast. E eu quero realmente que vocês compartilhem, porque essas histórias aqui foram histórias inspiradoras. Tenho muito orgulho de ter vocês, né? Saber que dentro de uma mentoria nós podemos conectar histórias tão diferentes, pessoas tão diferentes com o mesmo objetivo. E realmente eu falo, quando eu abro o grupo, né, da mentoria e que eu vejo o compartilhamento ali e vejo quanto que um quer que o outro, né, feche aquele cliente, atenda aquele cliente, sim, isso para mim, gente, é mais valoroso que qualquer outra coisa. Porque eu tenho orgulho disso. Quando alguém possa conseguir uma liminar, eu comemoro a liminar. Eu falo lá no escritório, gente, olha que legal. A gente no grupo vibra junto. Vibra junto. Então, esse ambiente colaborativo, eu acho assim que, para mim, foi muito feliz ter encontrado isso em 2024, né? Incrível. E a minha sócia maravilhosa, né, que tá aqui comigo, eu falei para ela que esse ano minha missão é tirar ela da zona de conforto, trazê-la para gravar vídeos, né? Ela grava super bem, ela só não quer gravar. Eu vou tirar ela da zona de conforto dela, porque ela tá aqui, meu braço direito, e ela realmente tem essa entrega genuína, quer que todo mundo dê certo. Ela olha os vídeos de todo mundo lá, ela fala, olha, você viu que legal o vídeo? Ela falou do seu, né? Ela falou, olha o Arthur como grava bem. Ela sempre tá elogiando, e quando às vezes precisa dar um toque, ela dá também, né? Porque eu acho que é importante isso também. Sim. Então, Gé, muito obrigada por você estar comigo nesse projeto. Eu que agradeço. É um prazer enorme poder ter acesso a um ecossistema, né? E tudo isso que você está criando, e todos os alunos, e ouvir tantas histórias legais e de transformação. Eu acho que isso realmente assim, é a cereja do bolo. Ver todo mundo chegar e falar, consegui uma liminar, ou estou atendendo em mais estados, realmente muito legal. É muito legal mesmo. Gente, então, ó, um beijo para vocês. Até o nosso próximo episódio desse SaúdeCast. Para você que quer saber de histórias sobre direito, empreendedorismo e conhecer histórias de pessoas incríveis. O lugar é aqui.